Muito bem. ¿Cuántos encontraram Juan capítulo 5? Vou ler com vosotros em la Reina Valera. Diz assim: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempos en tiempos al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo allí, dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor Jesús. Cerre sus ojos, hable con Jesús, porque Él está aquí y puede escuchar tu voz. Señor, honramos tu nombre. Te adoramos en este lugar por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Te alabamos por cada momento que disfrutamos aqui de alabanza. Pero eu sei que o Senhor é um Deus que não despide seu povo sem alimento. E eu sei que esta manhã, uma vez mais, o Senhor tem alimento para nossas almas. Que podamos ser alimentados por Ti, Senhor. Que Tu, Espírito Santo, tome mis lábios, mi coração, mi mente, esteja cautivo a Tu palavra. E o Senhor hable a cada um em nome de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Los buenos de memoria, recorde el tema de la predicación a la persona que está a su lado, por favor. Muy bien. El apóstolo Juan nos lleva a Jerusalén, más precisamente a un lugar, como dice la Biblia, que había un estanque llamado Betesda. Este estanque estava, diz a Bíblia, cerca da porta das ovelhas. Mira a preciosidade de detalhes que Juan nos dá acerca desta história bíblica. Diz que allí havia uma multitud de pessoas. Entre estas pessoas haviam cegos, haviam enfermos, haviam cojos, haviam paralíticos, pero todos estavam allí esperando algo. Se havia algo em comum, era que todos esperavam a mesma coisa, independente da enfermidade ou do problema que tinham. Esperavam o mover das águas, não? Esperavam que chegasse seu momento, que lhe tocasse sua vez. Pero entre estas pessoas, há um em especial, não? E era este homem que levava allí 38 anos. Há alguém aqui que tem 38 anos? De vida, aí tem, aí aqui, 38, não, 38, lo que tu tens de vida, este homem levava allí, esperando su momento, 38 anos acostado em este lugar, 38 anos vendo outros chegar primeiro, outro chegar primeiro, outro chegar primeiro. Não são 38 dias, tampouco meses, são anos, 38 anos esperando que algo cambiara. E ao menos hasta este dia, nada havia cambiado. Não? Quizás este homem pensava, é um dia mais, que vou terminar este dia de la mesma maneira em que empecé. Pero uma coisa acontece. Jesus chega em este lugar.
Y cuando Jesús llega, el hombre descubre que su milagro no dependía del estanque, dependía de Cristo. Escuche, hasta este momento este hombre esperaba solamente una cosa, el mover de las aguas para que él llegase a ser el primero en el estanque. Pero con la llegada de Jesús, él entiende que el milagro no estaba limitado al estanque, porque el milagro que él necesitaba estaba en Jesús. ¿Cuántas de las veces nosotros depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en cosas, en personas, en una ley nueva que está por salir? Quizás usted llegó en España después de enero o después de diciembre y dice así, si yo hubiera llegado antes, mis papeles ya estaban realizados y ya estaban hechos porque hubo una legalización masiva. Pero llegué después, ¿no? Y quizás nosotros estamos esperando una nueva ley, una nueva oportunidad, pero dice la Biblia que el milagro que este hombre buscaba estaba en Jesús. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vosotros ya conocen la manera que yo predico y yo intento ordenar por puntos. ¿Vale? Hoy tengo 99 puntos. Entonces voy a empezar por el primero, ¿vale? Jesús ve lo que los demás ya se acostumbraban a ver. Jesús ve lo que los demás, incluye nosotros, ya nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos a algo, esto se torna invisible. Sim, passamos por algo, passamos por alto, porque já estamos acostumbrados. Havia uma multitud ao redor del estanque, pero Jesus viu este homem, não? Provavelmente muitas pessoas passavam diariamente por este lugar. Este homem já fazia parte do paisaje, já estava ali, não? E quantos de nós passamos por delante de tantas pessoas e tantas circunstâncias, pero já estamos acostumbrados com este problema. Nosotros podemos acostumbrar a tantas cosas, a la situación familiar, podemos acostumbrar al sufrimiento, podemos acostumbrarse, hermanos, a luchas, a problemas, nosotros podemos incluso acostumbrarse a la indiferencia y creer que todo esto es normal. Normal porque ya está, es algo que está caminando con nosotros hace muchísimos años. Pero Jesús conoce la historia de este hombre. Cuando leemos el texto, Jesús ya conocía la historia de este hombre. Quizás algunos de nosotros pensamos, nadie sabe lo que yo estoy pasando, ¿no? Es una cosa muy interna, es una cosa muy personal. Peor, nadie comprende las luchas que yo paso, ¿no? Quizás podemos decir que hace años que estoy orando, hace años que estoy pidiendo. Escuchar el testimonio aquí del legendario, el día, del hermano que fue padre, con 52 años de edad, y su esposa yo creo que con 49, él mismo dijo que ya había escuchado muchísimas profecías. Ya hacía demasiado tiempo. Ya estaba acostumbrado con lo que estaba aconteciendo. Entonces ele não estava preocupado em que isto ia acontecer, ou tampouco já estava esperando que isto ia acontecer, porque quando a luta tarda por muitos anos, ou quando a oração tarda por muitíssimos anos, nós já pensamos que nada mais poderá acontecer. Pensamos hasta que Jesus não vê mais o que está passando. Pero eu quero declarar esta manhã que Jesus te vê. Escute, Jesus te vê. Ele vê tus batalhas que nadie conhece. Ele vê tus batalhas que nada conhece. Ele vê as lágrimas. Sabe estas... Eu não estava... Escute, vou falar uma coisa agora que é a revelação de Deus para tu vida. E eu vou falar de coisas que eu não conosco, pero Jesus estava ali. Ele conhece as lágrimas por las madrugadas. Ele conhece as noites de insônia, donde o sueño não vem e solamente há lágrimas. Eu não estava ali. Algumas pessoas dizem, será que alguém contou minha vida para o pastor? Eu não estava dentro dessa habitação, pero Jesus estava ali, e Jesus vê todas as coisas. Ele vê, hermanos, anos esperando uma resposta e uma bendição, pero la demora em el milagro não significa que Deus haya olvidado de ti.
La demora en el milagro no significa que Dios haya olvidado de ti. Pensamos que Dios se olvidó porque demora. No, Jesús te ve. Amén. Terminamos el punto 1. Y al terminar el punto 1, usted tiene una misión. Certificar que la persona que está a su lado aún está viva, por favor. ¿Está respirando? Qué bueno. Algunos están dormidos. Desperte y diga, buenos días, desperta. Desperta tú que dormes, diga. 2. Podemos acostumbrar a nuestra situación. Nos acostumbramos, hermanos. El ser humano tiene una facilidad de adaptación tremenda. Ahora es interesante que Jesús pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? A primera vista parece una pregunta innecesaria, ¿no es verdad? Preguntar a un paralítico que está en esta situación a 38 años, ¿se quiere ser sano? ¿Cómo? ¿Cómo preguntar a este hombre acerca de esta enfermedad? No parece ser el natural, no el común. Jesús, escuche, Jesús no estaba haciendo esta pregunta para tener información acerca de este hombre, porque Jesús ya conocía la información. Voy a dejar aquí, ¿vale? Cuando morra yo pongo ¿vale? No te preocupes, porque yo tengo una relación de amor con este micrófono aquí, pero cuando él morra, yo ya tengo un reserva aquí. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué Jesús entonces pregunta a este hombre quiere ser sano? ¿No? Porque Jesús estaba intentando sacar de este hombre una respuesta del corazón. No solamente una información, una respuesta del corazón. Este hombre ya tenía una vida construida, hermanos, 38 años. Ya, yo creo que estaba de mudança já para este lugar. Tenía una vida construida. Ya estaba acostumbrado todas las mañanas estar en este lugar. Porque su cama era su lugar, ¿no? El estanque era la esperanza de cada día. Esperar ya era una rutina. Nos acostumbramos a esperar. Muchos de nosotros venimos de Latinoamérica, algunos de nosotros esperaban el autobús 30, 40 minutos. Hoy, cuando empezamos a pasar de 5 minutos, creemos que es demasiado. ¿Por quê? Porque algunos ya estaban acostumbrados a la rutina. Nos acostumbramos con el bueno y con el malo. Este hombre seguramente ya estaba acostumbrado a depender de las demás personas. Entonces Jesús no pregunta, ¿quieres ser sano? En verdad, la pregunta que está por detrás es, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar de verdad? Porque ser sano aquí significa que ya no podría estar en el mismo lugar. Ser sano aquí significa que ya no podría más llevar la misma vida. Tendría que levantar, tendría que caminar. Él iba a tener nuevas responsabilidades. Él tenía que abandonar aquel lugar. Às vezes, mis hermanos, nosotros queremos que Dios cambie a nosotros, pero no queremos cambiar. Queremos que Dios cambie la circunstancia, pero no queremos cambiar. Queremos resultados manteniendo los mismos hábitos. Y es imposible. Imposible. Yo, como muchos de vosotros, tengo una lucha en contra la balanza, no la báscula, ¿no? Que se llama aquí, ¿no? Pero Pamela sempre me exorta e diz assim, tu tens a mentalidade de gordo, porque eu tenho, aqui, a mente é de gordo. Eu vi um Burger King e minha mente digo, não, quero abraçar. Ela disse assim, então tu estás tentando cambiar, pero não cambia. E por que não cambia aqui? Porque não cambia aqui. Então, mientras eu estou tentando cambiar aqui, pero não há cambio aqui, nada cambia. Porque queremos que sempre que aconteça cambios, pero não queremos cambiar. Senhor, cambia o outro. Senhor, transforma meu marido. Nunca pensou em dizer, Senhor, transforma-me a mim primeiro. Senhor, transforma. Aviva mis hermanos. Senhor, a igreja está tão desanimada. Diga a ti, Senhor, transforma-me. Aviva-me. Anímame. Porque eu sou parte da igreja. E se eu estou avivado, a igreja também estará avivada. Nós queremos, hermanos, uma família diferente, pero reaccionamos sempre de la mesma maneira. Queremos transformação no matrimônio, pero reaccionando sempre de la mesma maneira. Queremos crescimento em la vida espiritual, pero teniendo la mesma vida medíocre de oração. Não prosperando em la oração. Nós queremos que determinadas lutas terminem.
pero no queremos nos alimentar de la palabra de Dios por horas, por minutos y horas. Nosotros queremos que Dios abra nuevas puertas, nuevas oportunidades, pero estamos acostumbrados al mismo lugar. Nuevas puertas, nuevas oportunidades, é salir del comodismo, é salir del lugar de conforto. Por isso a pergunta, además de queres ser sano, é: queres cambiar? A pergunta não é: queres sentir-se melhor? Não, o Senhor não diz a ele: queres sentir-se melhor? Não, queres ser sano? Então, por quê? Porque el estado que este homem estava de paralisia, não? Era um estado que levava ele a depender de outras pessoas. Pero agora sano, ele tendria que lutar por si solo. Não vendria nadie mais le echar uma mano, porque tendria que lutar. Eu descobri aqui em Espanha, quando cheguei, há muitos anos atrás, que quando eu tinha o passaporte solamente e não tinha o NIE, eu era considerado por la assistente social uma pessoa vulnerável, que estava em uma situação vulnerável. Então, isto me dava direitos, e alguns direitos. Quando eu saquei o NIE, todo feliz, fui procurar alguns direitos e a pessoa disse: não, já não tem mais esse direito. Disse: por quê? Porque agora não é mais vulnerável, busca a vida. Agora pode buscar um contrato de trabalho. Agora já não necessita mais. E disse: então, quando eu tinha só o passaporte, eu tinha este direito. A hora que eu pago os impostos, já não tenho mais. Eu perdi o direito. Agora já não és mais um paralítico. Agora pode caminhar com suas próprias pernas. Agora já não depende mais de uma ajuda do outro. Agora pode buscar suas próprias ajudas. E às vezes, irmãos, estamos paralisados por el medo, por la depressão, por la decepção, por la ofensa, por el fracasso, por el pecado. Então, a palavra do Senhor para nós esta manhã é: levanta. Eu já te dado as possibilidades para que você possa levantar e caminhar solo. Amém? 3. As excusas podem explicar nossa situação, pero não podem transformá-las. Explica, pero não transforma. Jesus pergunta a este homem: queres ser sano? Agora, observa a resposta do homem. Jesus pergunta uma coisa, ele contesta outra. Jesus perguntou: queres ser sano? E ele contestou: Jesus, pastor, Jesus. Não, Jesus. O que passa é que eu estou aqui. E sempre, quando se mueven as águas, outros chegam antes que eu. Esta não era a pergunta. A pergunta não era a circunstância. A pergunta era se queria ser sano. Jesus não pergunta por sua vontade. Ou melhor, Jesus pergunta por sua vontade. Não pergunta informações acerca da circunstância. E logo, seguramente, alguns de vosotros estão me escutando e começam a venir as excusas. Eu não posso, é porque comigo é distinto, minha situação é distinta, porque há este problema, e há este problema, e há este problema. De certa maneira, todo o que este homem dizia era verdade o que estava passando. Pero esta circunstância só lhe causavam mais paralisia. Se nós começamos a mirar em las circunstâncias e em las excusas que temos, estaremos aún mais estancados. Por isso, a pergunta de Jesus era: queres ser sano? Ele dizia: não tenho a nadie. Eu até fui apontando aqui. Quizás nós podemos dizer: eu não tenho a nadie, pastor. Estou aqui solo. Não tenho familiares, não tenho amigos, não tenho oportunidades. Outra coisa, pastor, minha família sempre foi assim. Já tentei uma vez, 2 vezes. Outros têm mais facilidade que eu. Outros têm mais oportunidade que Deus. A mim, as coisas nunca saem bem. A mim, as coisas sempre vão mal. Depois de todo o que fizeram para mim. E aí vamos añadindo excusas. E eu fui apontando aqui um montão que não vou ler a vosotros para não aburrir a vosotros. Cada um tem a sua. Elija. Não? Pero a pergunta do Senhor não era qual é sua circunstância. A pergunta é: queres cambiar? Queres ser sano de verdade? Então, atenção para a pergunta, porque às vezes estamos contestando outra coisa. Isso é muito comum. Perguntar a las pessoas uma coisa e a pessoa nos contestar outra.
É muito comum. Ou às vezes, contestar perguntas que não nos fizeram. Às vezes a pergunta não existe, estamos tentando contestar perguntas equivocadas. O ponto de número 4, falta de 99 menos 4, falta quantos? 95, vale. El hombre mira el estanque, pero su milagro estava delante de él. Ele estava ante el milagro, pero sus ojos aún estavam en el estanque. Nosotros estamos esperando que venga uma persona, que venga uma oportunidade, que aconteça algum movimento em el país, algum movimento político, algum movimento econômico. Estamos esperando algo milagroso acontecer quando o milagro está ante nós. Não espere que algo aconteça para que a bendição chegue. Porque a bendição que nós necessitamos está em Cristo. E Cristo está aqui neste momento. Melhor, diz a Bíblia, que tu eres templo, morada de su Espírito Santo. Não necessitamos estar esperando uma nova lei, uma nova oportunidade. A pergunta é: onde está tu esperança? Onde está fundamentado tu esperança? Onde está posta tu confiança? Em que algo humano aconteça, em que algum movimento que dependa de terceiros aconteça, ou que o Cristo que está contigo obre milagros poderosos em ti. Amém? 5. Jesus não levou este homem ao estanque, irmão. Jesus ordenou que ele se levantasse. Não? Jesus não levou o homem ao estanque. Deu ordem. Observe, levanta-te. Agora imagina, durante 38 anos, este homem estava acostado. Jesus começa precisamente atacando a posição deste homem. Manos, 38 anos. Levanta-te. Ele poderia dizer: Senhor, sana-me primeiro, depois eu levanto. Não há nenhuma palavra assim, mística, que receba a sanidade. Não vai sair nenhum poder assim, como este de Street Fighter. Não vai sair nenhum poder assim, não há nada místico. Como assim, levanta-te? De la nada? ¿No? Mira que há uma ordem. Interessante que este momento o homem não conteste a ordem. Aún que seguramente levantar depois de tantos anos, a inseguridade aún está no sano. Eu não sei se já passou com vosotros de ter um problema, por exemplo, na perna. E nós nos quedamos assim, corro por bastante tempo, não? ¿Por quê? Por la inseguridade de volver a caminhar com firmeza. Incluso eu descobri uma vez que estava correndo de la perna equivocada. Claro. É porque já estamos tão acostumados. É o temor. O temor, não? De poner la perna firme e de levantar. ¿Por quê? Porque quizás aqui esté sano, pero aqui aún não assimilou, não? Não, aqui eu tenho que dizer, sou fitness, guapo e fitness. Pero aqui não assimilou aún a ideia, aún não está aqui. E mientras, irmão, podemos estar sano de aqui, pero se aún não cambiou aqui, seguimos correndo estando sano. Seguimos estando como miseráveis quando somos prósperos em Cristo Jesus. Seguimos pensando e nos portando como derrotados quando em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Então, a ordem para esta manhã é: levanta-te em nome de Jesus. Em outras palavras, atua. Volve a servir, volve a intentarlo. Volve a congregar com paixão na presença do Senhor. Volve a crer, volve a lutar. Não hagas, meu irmão, de tu temporada difícil la residência permanente. Não haga de uma temporada difícil residência permanente. Todos nós outros passamos por algum deserto na vida, mas o deserto não é nossa morada permanente. Não construa casas em el deserto, porque em el deserto não se construi casas. Isso é só uma temporada. Por isso, levanta-te. A outra palavra do tema, a primeira é levanta-te. A outra era toma tu lecho.
Isso é impressionante porque Jesus poderia dizer solamente, levanta-te e anda. Já está. Pero Jesus disse, toma tu lecho. Por 38 anos, o lecho havia cargado este homem. Agora o Senhor disse, agora há uma transformação. Agora você carga o lecho. O lecho que te ha cargado, agora você carga. Antes, esta cama era símbolo de limitação. Agora, ela seria testemunho de transformação. Mira, Jesus hace de lo que era uma limitação um troféu. Troféu que se habla, sí, sí, um troféu. Para que a gente que estava allí pudera mirar e dizer, bueno, lo que era vergüenza, agora sirve para exaltar e para glorificar o nome de Jesus. Jesus pode convertir, meu irmão, a evidência de tus batalhas em la evidência de sua graça. Utilizar o maior dolor como seu maior testemunho. Quantos creem? Amém? Aquilo que parecia que ia destruir este homem, agora servia como testemunho. Mira, Jesus não termina aí, Jesus diz, toma tu lecho e anda. Por quê? Não era para estar ali, parado. Esta fase terminou. Agora eu estou sano em Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a este homem que agora era momento de utilizar o milagro e dar um propósito a isso. Então, o propósito, ou melhor, há propósitos depois do milagro. O Senhor sempre sana ou obra porque tem um propósito para cumprir. Então, há um propósito depois do milagro. Há um serviço depois da restauração. Há uma missão depois de levantar-se. Então, o Senhor não obra para que estejamos solamente ali. Não, o Senhor obra para que podamos cumprir um propósito. Em verdade, fomos restaurados para caminhar com Cristo e para servir a outras pessoas. A Bíblia diz, vosotros não recebis porque pedis mal, porque pedem para vossos próprios deleites. Ou seja, pedimos solamente pensando em nós outros, quando Deus tem um propósito mais allá do milagro. Por isso a ordem é, levanta-te e anda. Porque há um propósito depois do milagro. Eu estou em que ponto, chicos? 92? Já? Bom, então vamos à conclusão. Diz ele 92. Esses chicos são um gênio em la matemática, por isso que me encanta, né? Ai, Jesus, vamos terminar. Amém? Então tenho que terminar. Nenhum disse, não termine. Vale? Muito sincero. Podem passar. Dizem que já é 92, então pode passar. Pode tocar Yeshua? Escute. Vosotros podem pôr sobre os pés, que aí o pastor termina mais rápido. Aí. Quedam sentados tarde. Aí. Cerre seus olhos por um momento. Eu sei que o Senhor de alguma forma falou contigo. Talvez há pessoas aqui que levam meses ou anos, incluso, esperando que algo cambie. Has mirado muitíssimas vezes hasta el estanque. Has esperado pessoas, has esperado por oportunidades, has esperado por circunstância, para que as circunstâncias foram diferentes. Pero hoy, Jesus dirige a mirada hasta você. Tu esperança não está em el mover de las águas. Tu esperança está em Cristo. Hoy não há excusa, meu irmão. Hoy não há excusa. Hoy a ordem é levanta-te, toma tu lecho e anda. Não responde, não conteste, melhor. Solamente baseado em las circunstâncias. Não. É momento de responder com a fé. Há momentos que respondemos basado em las circunstâncias. E se vamos contestar basado em las circunstâncias, em geral as circunstâncias não são favoráveis. Pero conteste basado em fé e não em las circunstâncias. Vamos adorar? Eu quero te dar um minuto para que o Senhor possa obrar em tu coração.
segundo todo aquilo que ha recebido da parte do Senhor esta tarde. Responda com fé. Quizás, mis hermanos, usted lleva anos esperando. Pero hoje comece com uma decisão de obediência. Quizás a resposta que necessita está em uma decisão de obediência que necessita tomar. Em uma postura de obediência que necessita tomar. E não de quedar-se lamentando, lastimando e recordando de las histórias tristes de tu passado. Levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Tómate uma posição em la presença do Senhor e camina. Porque o Senhor já puso as ferramentas que necessitamos em nossa mão. É como o Senhor disse a Moisés: Moisés, a vara já está em tus manos. Utiliza. Eu já te he dado poder, autoridade, dones, discernimento, sabedoria da parte do Senhor. Atua, bajo a sabedoria, a graça, a unção que Deus já te dado, já ha ministrado sobre ti, já está em ti. Estamos esperando aún receber algo, pero que já retenemos e recebimos do Senhor. Oh, aleluia! Vamos adorar. Vamos adorar, mientras nós outros adoramos, o Espírito Santo obra. Aleluia. Sim, Senhor. Você pode adorar? Declare.
Señor Yeshua. Escute, muitas de la respuesta que usted busca está aquí, en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estudiamos la palabra del Señor de forma equivocada. A ver, que el Señor va a hablar conmigo hoy. Y abrimos. Yo llamo eso de cartomancia bíblica, ¿no? Y es una forma equivocada de estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor se estudia de forma sistemática. No hay un sistema para estudiar. Y cuando nosotros estudiamos y entendemos lo que está aquí, ya no vivimos más desesperados, atrás de bendiciones de un lado para el otro. No vivimos atrás de una profecía nueva, de una nueva revelación, porque sabemos todo que nosotros necesitamos está aquí. Todo el conocimiento revelado al hombre está aquí. Pero cuando no estudamos la Biblia, esperamos siempre una nueva revelación, una nueva profecía, cuando la Biblia es la mayor profecía. Às vezes não sabemos como atuar em las finanças, porque não lemos. Aqui há conceitos preciosos para as finanças. Às vezes não sabemos como atuar em la relação, ou porque não conhecemos, ou porque não obedecemos. E meu propósito como pastor, llevar-te a ter uma igreja madura em la fé. Uma igreja que não estamos como niños de um lado para o outro. Não, uma igreja que conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo e camina bajo as promessas que já foram entregues a nós outros aqui. Por isso, perdona, pero há profecias que são vazias, porque quizás o único propósito de algumas profecias vazias seja recordar lo que já está aqui. Porque se tu me dizes, pastor, Deus está contigo, eu sei, está aqui, eu estarei com vosotros todos os dias. Não está solamente comigo, está contigo, está contigo, está contigo. Então, há um montão de coisas, irmãos, que já foram entregues a nós outros, e nós outros aún estamos pedindo a Deus. Ai, Senhor, dá-me sabedoria. Sim, a Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, pida a Deus que Ele dá. Então, já está aqui, a forma, o caminho já está aqui. Por isso, eu vou orar por ti hoje, pero harei de forma distinta. Eu vou orar aí onde tu estás. Tampouco vou te invitar a vir aqui, porque a palavra hoje é: atua. Levanta-te, toma tu leite e anda. Porque se você quedar solamente orando e não fazer nada, há bendições que já estão disponíveis para ti. Você necessita tomar possessão de elas. Necessita atuar em direção a elas. E não solamente venir, pastor, ora por mim, pastor. Ora para que Deus transforme meu matrimônio. A pergunta é: quando você será transformado como esposo? Ou quando você será uma mulher distinta? Porque eu vou perder a voz de estar orando. Pero se você não aprende a portar-se como um homem de Deus e como uma mulher de Deus dentro da relação, não há oração suficiente. Porque há coisas que Deus hará por ti, pero há coisas que Deus não hará por ti, porque você tem que obrar, você tem que fazer, porque pertenece a ti. Então, a palavra esta manhã é: tome uma decisão em nome de Jesus. Aí, o milagro está delante de ti, porque o maior milagro é Jesus. Pero tu estás esperando outra coisa acontecer. Tu estás esperando outra coisa acontecer, algum movimento acontecer. Quando a resposta que você necessita está delante de ti, então abrace Jesus e sua palavra de uma vez por todas e decida viver para Cristo e caminhar bajo a palavra do Senhor. Pastor, e a resposta que eu necessito, e a bendição que eu necessito, pastor, e o milagro que eu necessito será consequência da obra que Deus irá obrar em ti. Mira,
Às vezes queremos que Deus obre, pero a nossa maneira. O texto termina dizendo que era dia de repouso, era sábado, e os judíos diziam: tu não pode caminhar, carregar este leite. Imagina, irmãos, os homens estavam ante um milagre poderoso, mas estavam mirando com os olhos da religiosidade. Jesus rompe com a tradição da religião, porque mais importante do que nossa religiosidade é a restauração de uma vida e de uma alma. Não diga a Deus: Senhor, assim tu não pode obrar. Deus pode todas as coisas. Você pode pôr as mãos em tu coração assim. Eu quero orar por ti. Primeiro você vai pôr a mão em seu coração. Depois aqui, em la cabeça. Pero primeiro em el coração. Senhor, eu sei que a palavra pode encantar a mente, pero se a palavra não chega ao coração, nada cambia, Senhor. Por isso eu te pido que tu Espírito Santo, que nos convence, obra, haga com que esta palavra chegue donde eu não puedo alcançar, porque dice tu palavra que tu palavra chega hasta a divisão del alma e del espírito, chega hasta donde eu não puedo chegar. Por isso, Senhor, eu clamo em nome de Jesus esta manhã por la atuação de tu Espírito Santo, para que esta palavra chegue ao coração de cada vida que está aqui. Põe as mãos assim sobre sua cabeça. Senhor, eu sei que há bendições que nós já deveríamos tomar possessão, pero não cambiamos a maneira de pensar, não cambiamos a maneira de atuar e seguimos atuando como se não tivéssemos a Cristo. Seguimos pensando como se não tivéssemos a Cristo, pero já temos a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, cambia nossa maneira de pensar, renueva nossos pensamentos, renueva os sonhos e projetos, Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que transforma a mente e o coração. Dai-nos uma mente de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pensar não como escravos, pero como livres, não como derrotados, pero como vencedores, não como atados, pero liberados em Cristo Jesus. Que nossa mente e coração sejam transformados esta manhã por el poder de la palavra del Senhor Jesus, e por meio desta transformação podemos levantar e atuar, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos mais que vencedores. Quantos são mais que vencedores em Cristo Jesus podem adorar a seu nome, podem celebrar a seu nome e dizer: Senhor, eu decido levantar, eu decido atuar esta manhã em direção à vitória. Isso, adore ao Senhor, adore ao Senhor como vencedor e não como derrotado. Aleluia!
Adorado es el Señor. Glorificado es el Señor. Sí, Señor. Adorado. Cantaremos a iglesia. Mas la iglesia Cante, será declare. levantada en un grande amor acontecerá. Mas la iglesia será levantada en un grande amor acontecerá. Para terminar, declara al Señor. Você pode aplaudir ao Senhor, el más fuerte que pueda. Dizer gracias, Señor, gracias. Aleluya.